Olá, alunos da escola Dr. Ubirajara Índio do Ceará. Meu nome é Israel e a partir de agora estarei acompanhando vocês juntamente com a equipe de professores de Física. Tá? Hoje faremos a correção da atividade 2 de Física do primeiro ano. Assunto: tipos de força. Tá? Então, nosso primeiro problema. Questão 1. Com base nos seus conhecimentos sobre o estudo da força normal, analise as alternativas seguintes e assinale a correta. A força normal é uma força de reação ao peso do corpo. A intensidade da força normal é sempre igual ao peso do corpo. A força normal é uma força de reação à compressão feita sobre uma superfície. A força normal sempre se forma na mesma direção da força-peso. No plano, as forças normal e peso sempre se anulam. Então, vamos analisar item a item e entender, né, descobrir qual é o item correto. Então, item A fala: a força normal é uma força de reação ao peso. Certo? Então, força de reação ao peso associa a ideia de um par ação-reação, né? Normal e peso, um par ação-reação. Porém, nós sabemos, pela terceira lei de Newton, que a força-peso e a força normal não são um par ação e reação. Por quê, professor? Porque eles atuam sobre o mesmo corpo. Certo? Isso está em desacordo com a terceira lei de Newton. Por quê? Vamos lá, o enunciado da terceira lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e atuantes, né, em corpos diferentes, certo? Então, por isso que ação e reação, por isso que normal e peso não são um par ação-reação, porque atuam no mesmo corpo, tá? Professor, então onde é que está a reação da força-peso? Olhem aí a gravurazinha, pessoal. Você tem aqui uma maçã, aqui a força-peso apontando para o centro da Terra. A reação está lá, no centro da Terra, apontando para a maçã. Mesma direção e sentidos contrários. E mesma intensidade, tá? Então, a alternativa A é falsa, tá? Porque a força normal é uma reação à compressão que algum corpo exerce sobre uma superfície, tá? Então, aí a dica já, né, do item correto. Vamos avançar. Próximo item. A intensidade da força normal é sempre igual ao peso do corpo, certo? Vamos recorrer aí à ideia do plano inclinado para verificar se isso é verdadeiro, tá? Então, quando um bloco está sobre um plano inclinado, olha aí o que acontece com as forças atuantes sobre esse corpo, tá? Nós podemos pegar a força peso, que vai ser sempre vertical, apontando para o centro da Terra, tá? Podemos decompô-la em suas componentes x, P de x e P de y. Observem que a normal ela é sempre perpendicular à superfície. Então, a normal, certo? No caso aqui, ó, ela vai estar, certo? Na mesma direção e sentido contrário a P de Y. Ela vai ter intensidade igual a P de Y, ok? Então, observem que nesse caso, tá? No caso do plano inclinado, a força normal vai corresponder a uma fração do peso. Então, nem sempre normal e peso possuem a mesma intensidade. Então, o item B também a alternativa B também é falsa. C. A força normal é uma força de reação à compressão feita sobre uma superfície. Observem que isso está de acordo com o que a gente definiu lá no item A, né? Então, verdadeiro. A normal é uma força de reação à compressão feita sobre uma superfície. Aí a gravurazinha para a gente poder entender. Para o item D, força normal sempre se forma na mesma direção da força-peso. Então, observem a gravura, um bloco apoiado a uma parede, certo? Observe como fica a distribuição de forças no bloco.
nós vamos ter peso, vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Vamos ter contrário à força-peso, a força de atrito, certo? Uma força normal, né, aplicada sobre o bloco, comprimindo ele à parede, e uma força normal, tá? Essa força normal também está atuando sobre o bloco, certo? Que é justamente a reação à compressão, tá? Então, a força normal sempre atua na direção perpendicular à superfície, certo? A força normal sempre atua na direção perpendicular à superfície, como a gente viu também lá no plano inclinado. Então, o item D, a alternativa D também é falsa. No plano, as forças normal e peso sempre se anulam. Aí a gente observa o seguinte: se houver mais forças na direção vertical, a normal pode se tornar maior ou menor que o peso do corpo. Para ilustrar isso, a gravura aí traz a ideia do problema do elevador. Tá? Se você tiver um elevador acelerando para cima, usando o princípio fundamental da dinâmica, nós vamos ter normal, vem aqui, ó, normal menos peso, igual a massa vezes aceleração, tá? Então, nós vamos ter que normal é peso mais a aceleração. Nesse caso, a normal é maior que o peso, quando o elevador está acelerando para cima. Se o elevador estiver acelerando para baixo, nós vamos ter que a direção que o sentido do movimento se dá no sentido da força-peso. Então, nós vamos escrever o quê? Peso menos normal igual a massa vezes a aceleração, utilizando o princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, passando peso para lá, reescrevendo aí a equação, nós vamos ter que normal é peso menos massa vezes aceleração, tá? Nesse caso, a normal é menor que o peso. Então, observem, tá? Que nem sempre elas se anulam, porque no caso de haver outras forças aí, a normal pode ser maior ou menor que o peso, ok? Próximo item. Questão número 2, tá? Um corpo é deixado em repouso sobre o piso horizontal de um elevador, que desce acelerando. Podemos afirmar que a força normal exercida sobre esse bloco é. Então, nós temos aí a situação de um bloco em um elevador que desce acelerando, tá? A gente já viu isso no item anterior. Porém, vamos aproveitar e ver os 4 casos associados ao problema do elevador. Então, as alternativas. A é menor que a força-peso do corpo. B, a normal é maior que a força-peso do corpo. A normal é igual em módulo à força-peso do corpo. É nula. É igual a uma fração da força-peso, fração do peso do corpo. Vamos analisar aí cada um, né? Então, o problema do elevador. Nós vamos ter que a força normal é igual a peso mais massa vezes aceleração, se a aceleração do elevador for para cima. Então, é aquele caso lá, né? O elevador acelerando para cima, nós vamos ter que a normal é maior que a força-peso, né? Porque normal vai ser peso mais massa vezes aceleração, tá? Só que esse não é o caso proposto lá, tá? Então, não é maior, certo? Nessa condição, pessoal, do elevador acelerando para cima, nós vamos ter 2 possibilidades. Quais são, professor? Primeiro, o elevador sobe acelerado, né? Quando a velocidade e a aceleração ambas estão para cima. Ou ele desce retardado, quando a velocidade é para baixo e a aceleração é para cima. Segundo tópico aí do problema do elevador, que é o nosso caso, né? O elevador acelerando para baixo. Observe que nessa consideração, tá? A aceleração está no sentido da força-peso.
Então, quando a gente usa o princípio fundamental da dinâmica, como está na direção da força-peso, vai ser peso menos normal igual a MA. Reescrevendo essa equação, nós podemos dizer que a normal é peso menos massa vezes aceleração. Nesse caso, a normal é menor que o peso, tá? Então, temos duas possibilidades também. O elevador desce acelerado ou sobe retardado, tá? Então, nós já temos a resposta aí do nosso problema, tá? A normal é menor que a força-peso quando o elevador, né, desce acelerado. Vamos ver os outros dois itens associados ao problema do elevador. Terceiro, a normal é igual a força-peso. Tá? Só vai acontecer isso, a normal igual a força-peso, se o elevador estiver em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Se ele estiver em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a normal vai ser igual ao peso. E por último, certo? A normal será nula se a aceleração do elevador for para baixo de módulo igual à gravidade. Tá? Se o elevador desce com aceleração igual à gravidade, a normal vai ser nula, né? A gente diz, o peso aparente vai ser nulo. E aí as pessoas vão meio que flutuar aí dentro do elevador. Então, matematicamente, como é que a gente prova isso, professor? Vamos lá. Então, a gente tem que a aceleração está no sentido da força-peso. Então, eu posso dizer o seguinte, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração, mas a condição aqui é que a aceleração seja igual à gravidade. A aceleração sendo igual à gravidade, eu posso escrever que peso menos a força normal é igual a massa vezes a gravidade. Mais massa vezes a aceleração da gravidade é o peso, tá? Posso cancelar, né? Peso e peso, vamos ter que a força normal é nula, tá? Então, analisando as quatro condições associadas ao problema do elevador, né, percebemos que o item correto é o item A, é menor que a força-peso do corpo, ok? Vamos para a próxima questão. Desafio. Na figura abaixo, temos dois blocos que estão ligados entre si por meio de uma corda ideal. Certo? A corda ideal é aquela cuja massa é desprezível. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. Adote G igual a 10 metros por segundo, a massa de A igual a 9 kg e a massa de B igual a 6 kg. Determine o valor da tração na corda e marque a alternativa correta. Tá? Vamos considerar aí, pessoal, que o atrito entre o bloco A e a superfície e o atrito entre a corda e a polia sejam desprezíveis. Tá? Então, vamos desprezar a ação do atrito aí nesse fenômeno. Bem, nessa perspectiva, podemos fazer, então, o diagrama de corpo livre, tanto para o bloco A quanto para o bloco B. No bloco A, nós temos que, na direção vertical, normal e peso de A, né? E na horizontal, a tração. No bloco B, só temos forças atuantes na vertical, que é a tração e o peso de B. Tá? Normal e peso, nessa situação, vão se anular, certo? Então, a única força que nos interessa no bloco A é a tração. Como ele está em movimento, o movimento se dá por ação dessa força de tração. No bloco B, certo? As duas forças estão atuantes na vertical. Então, matematicamente, podemos escrever o seguinte: no bloco A, como a força resultante é a tração, vai ser a massa tração igual a massa de A vezes A, da aceleração. E no bloco B, podemos escrever que o peso de B
menos a tração é igual a mb vezes a aceleração. Observe, professor, por que é peso de B menos tração e não tração menos peso de B? Porque o sentido do movimento, né, a aceleração aí, ela está na direção, tá? Ela está na direção do peso de B. Então, por isso, peso de B menos tração igual a massa de B vezes aceleração. Vamos fazer aí uma substituição. Eu vou substituir nessa segunda equação a tração pelo valor dela, que é massa de A vezes a aceleração. Quando nós fazemos isso, pessoal, podemos reescrever essa equação dessa forma. Peso de B menos a massa de A vezes a aceleração, igual a massa de B vezes a aceleração. Tá? Vou passar esse termo para o segundo membro, ele vai com sinal positivo, tá? Então, massa de B vezes A, mais massa de B vezes A, tá? Como nós temos A multiplicando por A, né? Vai estar multiplicando tanto massa de B como massa de A, a gente pode juntar esses dois. Então, nós temos que massa de B mais massa de A vezes a aceleração. E quem é o peso de B? É a massa de B vezes a gravidade. Substituindo pelos valores dados no problema, nós podemos dizer que a massa de B é 6, a gravidade é 10, novamente, massa de B 6, massa de A 9. Com isso, a gente consegue encontrar aqui, no caso, o valor da aceleração. 6 vezes 10, 60, 6 mais 9, 15, tá? Que está multiplicando a variável A, passa para o outro lado dividindo. Então, A é igual a 60 sobre 15. 60 dividido por 15 dá 4 metros por segundo ao quadrado, certo? De posse desse valor, agora a gente pode simplesmente substituir aqui na primeira equação, ó, substituir na primeira equação, porque nós já temos a massa de A, e encontramos o valor da tração que é requerido pelo problema. Então, observe, para o bloco A, nós vamos ter 9 da massa de A vezes 4 da aceleração, resultando em 36 newtons, que é o item B. Ok? Pessoal, com isso a gente encerra a correção das atividades do formulário 2, tá? Espero ter ajudado vocês e deixa aí a mensagem, tá? Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a beleza libertadora do intelecto para o seu próprio prazer pessoal e para o proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertencer. Albert Einstein. Tá? Então, galera, foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Tá? Espero que tenham entendido, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Que eu estou sempre respondendo o mais rápido possível. Valeu, um abraço, fique com Deus.